Bom dia, meus amores. Bom dia, nono ano. Saindo do período de guerras, vamos agora para a história do Brasil. Começaremos com a República Velha, que foi um período entre 1889 e 1930. República Velha é o período da história do nosso país que se estendeu em 1889 e 1930. Os marcos que estipulam o início e o fim desse período são a proclamação da República e a Revolução de 1930. Esse período é mais conhecido entre os historiadores como a Primeira República, por se tratar do primeiro período da República no Brasil. Aqui, antes de iniciar o assunto, eu coloquei um breve resumo, que é o que a gente vai ver. A República Velha é chamada pelos historiadores de Primeira República. Esse período foi iniciado com a proclamação da República, que fez com que Deodoro da Fonseca assumisse a presidência. O período de 1889 e 1894 é também conhecido como República da Espada. A República Velha contou, ao todo, com 13 presidentes e com outros 2 que não puderam assumir a presidência. O mandonismo, clientelismo e coronelismo são características importantes desse período. A política dos governadores e a política de café com leite foram práticas importantes do arranjo político das oligarquias. O Brasil experimentou um avanço industrial embrionário nesse período, que resultou no nascimento do movimento operário no país. A desigualdade social e a política corrupta desse período motivaram revoltas em diversas partes do país. A Revolução de 1930 foi o acontecimento que propiciou o fim desse período e inaugurou a Era Vargas. Isso aqui só é um resumo do que iremos ver. Contexto histórico. A República Velha iniciou-se em 1889, quando aconteceu a proclamação da República, no dia 15 de novembro. Esse acontecimento iniciou-se pela manhã do dia citado, quando os militares liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca derrubaram o Visconde de Ouro Preto do gabinete ministerial. Na sequência do dia, José do Patrocínio, vereador do Rio de Janeiro, proclamou a República. Após a proclamação da República, Deodoro da Fonseca foi escolhido como presidente provisório. Em 1891, o Marechal foi eleito presidente do Brasil para um mandato de 4 anos, mas renunciou ao cargo e foi sucedido pelo seu vice, o Marechal Floriano Peixoto, que permaneceu no cargo até o ano de 1894. Esse período de 1889 a 1894, em que o país foi governado por 2 presidentes militares, é conhecido como a República das Espadas. Presidentes da República Velha. Ao todo, a República Velha estendeu-se de 1889 a 1930 e contou com 13 presidentes que assumiram funções ao longo desse período. Também aconteceu de 2 presidentes eleitos não terem assumido a função por motivos de saúde ou políticos. Os presidentes do período foram Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Sales, Rodrigo Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Delfim Moreira, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes e Washington Luiz. Os 2 presidentes que foram eleitos e não assumiram foram Rodrigo Alves, que foi o segundo mandato, e Júlio Prestes. Rodrigues foi eleito para um segundo mandato em 1918, mas antes de assumir faleceu por conta da gripe espanhola. Seu vice então assumiu para que uma nova eleição fosse marcada e nela Epitácio Pessoa foi eleito. Já Júlio Prestes foi impedido de assumir a presidente por conta da Revolução de 1930. Quais foram as características da República Velha? A grande marca da República Velha, e pela qual todos a conhecem, é o domínio que as oligarquias exerciam no país. As oligarquias eram pequenos grupos, a maioria deles era associada com a agricultura e pecuária, que tinham grande poderio econômico e político. O controle das oligarquias no Brasil
Dava-se por meio de práticas conhecidas como mandonismo, coronelismo, clientelismo. Vejamos uma definição simples a respeito de cada um desses conceitos. Mandonismo é o nome que se dá para o controle exercido por determinadas pessoas sobre outras, por possuírem uma grande posse de terra. No caso da República Velha, os grandes proprietários exerciam influência sobre a população local. Coronelismo é a prática em que o coronel, que era grande proprietário de terra, exercia seu domínio sobre as populações locais, de forma a conquistar os votos que eram necessários para atender os interesses da oligarquia estabelecida e do governo federal. A conquista do voto da população local, por exemplo, por meio da distribuição de cargos públicos que estavam sob o controle do coronel ou também pela intimidação. Clientelismo é a troca de favores que é praticada entre dois atores politicamente desiguais. Essa prática não precisa da figura do coronel para acontecer, pois toda entidade politicamente superior que realiza um favor a outra política inferior em troca de um benefício está praticando o clientelismo. Outro ponto importante sobre a Primeira República é o que diz respeito às duas práticas bastante conhecidas, a política do café com leite e a política dos governadores. Dois mecanismos que davam sustentação ao domínio político das oligarquias. Política dos governadores. A política dos governadores ou política dos estados foi criada durante o governo de Campos Salles e estruturou o funcionamento de toda a política brasileira durante o período da República Velha. Sua atuação foi responsável por consolidar uma aliança entre executivo e legislativo ao longo da República Velha. Nessa política, o governo federal dava seu apoio para a oligarquia mais poderosa de cada estado como forma de reduzir as disputas locais entre diferentes oligarquias. Em troca do apoio, as oligarquias tinham como dever eleger deputados e orientá-los a apoiar as pautas do executivo e no legislativo. Para que a política dos governadores desse certo, o coronel era uma figura essencial, uma vez que todo o arranjo para conquistar votos para eleger os deputados da oligarquia era feito por essa figura. O coronel, enquanto figura de poder local, utilizava-se de seu poderio financeiro para exercer pressão para que os eleitores votassem no candidato que eles queriam, que os coronéis queriam. A intimidação de candidatos ficou conhecido como voto de cabresto. Os coronéis, por sua vez, não obtinham a quantidade de votos desejados somente pela intimidação, mas também por meio da manipulação eleitoral. Duas práticas muito comuns eram utilizar o registro de pessoas mortas para que uma pessoa pudesse votar diversas vezes e manipular as atas eleitorais. O que era a política do café com leite? A política do café com leite é um dos conceitos mais conhecidos desse período e faz referência ao acordo que existia entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais a respeito da escolha dos presidentes. Esse acordo estipulava que as oligarquias citadas revezariam os candidatos que concorreriam à presidência. Um ponto importante a respeito da política do café com leite é que os historiadores têm apontado limites para seu uso, uma vez que a atuação dessa prática de revezamento não se estendeu por toda a República Velha, já que representantes de outras oligarquias também foram eleitos no curso desse período. Características socioeconômicas. A República Velha foi um período em que o Brasil esboçou um desenvolvimento industrial. Mesmo que bastante tímido, os reflexos do desenvolvimento industrial do país deram-se de maneira concentrada, destacando-se principalmente a cidade de São Paulo, que teve um grande salto populacional no período. O desenvolvimento industrial e urbano que aconteceu em partes do Brasil levou ao desenvolvimento de um movimento operário, que teve atuação destacada no final do século de 1910.
Apesar do desenvolvimento de uma indústria embrionária no país, a nossa economia permaneceu extremamente dependente da exportação de café e assim ficou até a década de 1950. Será que o povo aceitava tudo isso de boinha? Não. Ocorreram na República Velha várias revoltas. Quando o assunto é sobre os direitos sociais, a República Velha é marcada por um período em que esses direitos foram bastante desrespeitados. O desrespeito aos direitos sociais e a existência de uma desigualdade evidente fizeram com que esse período também fosse de luta para muitos que buscavam condição de vida mais digna e que estavam insatisfeitos com as ações praticadas pelos governos. Existe, inclusive, uma frase que geralmente é atribuída ao presidente Washington Luiz e que dá o tom da forma como a questão era tratada na República Velha. A suposta frase dita pelo presidente foi: questão social é caso de polícia. As tensões existentes resultaram em diversas revoltas como Guerra de Canudos, Revolta da Armada, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, Guerra do Contestado, Revolta do Forte do Copacabana, Revolta Paulista de 1924 e Coluna Prestes. O fim da República Velha. Essa imagem, ela retrata Getúlio Vargas, esse aqui, ó, presidente aqui, ó. Esse aqui. Getúlio Vargas. E os militares aliados durante a Revolução de 1930. A política da República Velha entrou em crise porque a estrutura política que sustentava as oligarquias no poder começou a ruir. A decadência da política da República Velha está relacionada com as disputas pelo poder entre as oligarquias e com o surgimento de movimentos de oposição, que lutavam por impor uma alternativa ao modelo oligárquico. Diretamente, o fim da República Velha está atrelado com a disputa na eleição presidencial de 1930. Nessa disputa, paulistas e mineiros romperam com seu acordo, pois os primeiros não queriam realizar o revezamento, conforme estipulava a política do café com leite. Sendo assim, os paulistas lançaram Júlio Prestes e os mineiros aliaram-se com outras oligarquias e lançaram Getúlio Vargas como candidato à presidência. São Paulo lançou um candidato, que é Júlio Prestes, e Minas Gerais lançou um outro candidato, que foi Getúlio Vargas, a presidente da República. Lembram da política café com leite? Após serem derrotados da chapa de Vargas, chamada Aliança Liberal, rebelou-se quando o vice de Vargas, chamado João Pessoa, foi assassinado. O assassinato de João Pessoa não teve relações com a disputa eleitoral daquele ano, mas foi utilizado como justificativa para o levante contra o presidente Washington Luiz. O resultado dessa revolta, conhecida como Revolução de 1930, foi a derrubada do presidente Washington Luiz em outubro de 1930. Veja a jogada política. E o impedimento de que Júlio Prestes assumisse a presidência. No mês seguinte, Getúlio Vargas assumia como presidente provisório do Brasil e iniciava um mandato que se estenderia por 15 anos. Bom, meus amores, esse é o final de mais uma aula, né, sobre a República Velha. A próxima aula eu vou deixar uma atividade para vocês e depois vamos ver as rebeliões da República Velha. Esse aí já é assunto novo, assunto da segunda unidade, certo? Um enorme beijo para vocês e fiquem com Deus.